Olá pessoal, eu sou Frederico Carvalho, professor e comunicador, e vou aproveitar um pouquinho para conversar com vocês sobre a situação que está acontecendo hoje com a educação. É claro, estamos preocupados com o Covid-19, estamos. Isso deu uma mexida muito grande com relação às escolas? Deu. Foi só na rede particular? Não, na rede particular deu uma mexida muito grande. Mas não foi só aí que as coisas aconteceram, né? A rede pública, por exemplo, não está conseguindo lidar com a situação dos alunos, que são, na maioria, pobres, moram em lugares em que a internet é uma coisa muito difícil. Mas é importante que a gente tente entender algumas coisas. Para muita gente, o Covid está trazendo tristezas, está trazendo complicações, e é natural que isso aconteça, a gente percebe isso. Mas a gente tem que tirar lições de tudo aquilo que a gente encontra. Na verdade, é um momento de muita tristeza para muita gente, um momento de desespero para os alunos que querem aprender e não conseguem, para as pessoas que precisam trabalhar e não podem sair. Em primeiro lugar, a gente tem, no momento, uma decisão do STF que o governador e o prefeito podem determinar dentro do seu território que não haja trabalho, que não haja aglomeração, etc, etc, etc. Então muita gente está preocupada com a decisão do presidente. Já foi dito pelo Supremo que o governador pode se manifestar, pode tomar suas decisões, que o prefeito pode tomar suas decisões e assim sucessivamente. Então precisamos, em primeiro lugar, respeitar isso. Segundo, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, não em termos governamentais, isso eu nem sei, nem posso falar, mas eu posso dizer que pegou de surpresa as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que precisam. Eu fico preocupado com o pessoal de táxi, pessoal de Uber, as companhias de transporte, também pequenos comércios que precisavam estar funcionando e não têm condição de funcionar. Tudo isso é preocupação, tudo isso complica a vida da gente. E a escola não é diferente. A escola foi mandado fechar para criança, aluno em casa. E uma deliberação do Estado, do Conselho Estadual de Educação, determinou que fizesse o melhor pelos alunos. O que é melhor? Bom, a Secretaria de Estado de Educação optou por ensino, educação não presencial. Não chega a ser EAD, não chega a ser educação à distância, mas é uma forma de, mesmo não estando presente, o aluno estar atualizado, poder fazer suas tarefas, seus deveres, poder entender um pouco daquilo que ele precisa compreender para a continuação do seu estudo. Quanto tempo isso vai levar? Nós não sabemos. Quantos alunos estão realmente sendo atingidos por essa deliberação que exige que haja alguma ação com relação a essas crianças? Nós não sabemos. Aquelas pessoas que têm internet ainda não são tantas assim que possam parar para estudar com uma internet boa, uma internet brilhante, né? Não são muitas pessoas que estão nessa condição. E depois, a gente precisa lembrar que pais também precisam usar seus computadores, a sua internet, para enviar seus trabalhos. Afinal de contas, o home office está aí e ninguém pode negar. Também precisamos pensar que as mães, né, também têm seus trabalhos, têm suas comunicações a fazerem, e às vezes é um computador numa única casa para todo mundo e nem sempre é um aluno só para estudar. Às vezes são três filhos, 4 filhos, e cada um tem o seu horário de estudo. Por outro lado, a gente já viu um bocado aí de informações sobre certas ferramentas que dão problemas,
que captam dados do seu computador, captam dados do seu celular e utilizam depois como bem entendem. Eu não sei, acredito que isso possa acontecer, mas não estou fazendo acusação nem a nem a B, porque isso não me cabe, tem autoridades para verem isso. Mas eu queria embarcar num outro foco. Esse outro foco seria o foco principal dessa nossa conversa hoje, desse nosso pensamento de hoje, que é o seguinte: a educação há muitos anos, há muitos séculos, ela praticamente é a mesma. A forma de se trabalhar é praticamente a mesma, muda muito pouco. Muito pouca coisa muda, muito pouca coisa se altera, infelizmente. E não é dizer que é porque é a melhor forma, porque é a forma que tradicionalmente funciona e por isso se mantém ao longo dos séculos, amém. Não, não é verdade. Não está funcionando. E se não está funcionando, alguma coisa tem que mudar. Só que não muda por quê? Porque as teorias de mudança são muitas. A quantidade de pessoas que pesquisa mudanças é muito grande. E muitas não levam em conta as diferenças de lugar, as diferenças regionais, aquilo que é possível num lugar, o que é possível em outro. Não adianta eu querer fazer no estado do Rio de Janeiro o mesmo tipo de educação no Rio e, por exemplo, em Casimiro de Abreu. Ah, Casimiro de Abreu é atrasado? Não, não é isso. É porque não tem as mesmas condições de internet que o Rio de Janeiro. Né? As áreas rurais têm menos possibilidades. Então, tem que ser diferente. Tudo é muito diferente. Mas onde eu quero chegar é outra coisa. Nós hoje falamos em educação domiciliar. Não sou favorável a ela não, pessoalmente eu não gosto, a gente precisa ter um norte, e o norte ainda está na escola. Mas que a gente pode mesclar melhor? Ah, isso pode. Já era hora da gente ter aprendido a mesclar melhor a educação dentro da escola com aquilo que se faz fora. Aliás, por isso que existem os exercícios de casa, os deveres de casa, as tarefas para casa, que normalmente não são feitas e quando são feitas de qualquer forma. De um modo geral, o responsável também não presta muita atenção nisso, não vê isso acontecer, quer dizer, complicado. Mas uma vez que todos nós fomos obrigados a trabalhar virtualmente, a coisa mudou. Entendam que educação não presencial não é sinônimo de colocar um professor ao vivo na frente do seu aluno e explicar toda a matéria e o aluno dizer se entendeu ou se não entendeu, o que entendeu, o que não entendeu. Não é isso. Tem gente que está confundindo isso. Educação não presencial tem 1000 formas de acontecer. E não é uma questão de alguém chegar e dizer assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Gente, está todo mundo aprendendo. O mundo está aprendendo. Nós estamos aprendendo. Ah, eu sei exatamente o que vai acontecer? Não sei. Seria hipócrita se dissesse assim, não, está tudo resolvido, isso aqui vai resolver, uma plataforma assim, assado, resolve o problema. Não sei. Pode resolver para uns, pode não resolver para outros. Pode ser muito fácil para uma pessoa que tem facilidade com a internet, pode ser extremamente difícil para ela. E aí, o que se tem que fazer? Em primeiro lugar, toda escola deve fazer honestamente aquilo que é possível que seja feito. Eu não posso exigir que uma escola que tenha meia dúzia de alunos com uma dificuldade tremenda para sobreviver lá longe, tenha os mesmos recursos que uma escola que tem, digamos, 1000 alunos, 1000 e poucos alunos, cheia de laboratórios, cheia de recursos de internet, plataformas e outras coisas mais. Não é a mesma coisa. Cada escola vai se adaptar conforme a sua possibilidade e pode estar se adaptando muito bem.
a gente precisa pensar nisso. Não é a nossa vontade, é aquilo que se estuda pedagogicamente dentro de uma escola. Por exemplo, onde eu trabalho, tem um plano formado, tem um planejamento já dos professores que devem transformar esse planejamento em algo execuível na aula não presencial. Mas não existe um aspecto definido. Tem pessoas que dizem assim, a escola tal está fazendo assim, todo mundo deveria fazer assim. Não. O que serve para mim pode não servir para outra, pode não servir para uma terceira. E não acredito, sinceramente, que seja o meu rosto aparecendo que vai fazer minha aula ficar melhor ou pior. Não acredito nisso não. Como por exemplo, por que eu estou gravando uma live? Uma live não, isso não é uma live, é um vídeo gravado. Mas por que eu estou fazendo isso? Para poder ser fácil entender a minha feição, o que eu realmente quero transmitir com isso. Mas uma aula não. Uma aula não depende muito da feição do professor para que a matéria seja explicada. O aluno precisa entender o assunto que está sendo trabalhado. Bom, na verdade nós estamos num grande aprendizado. Nós estamos saindo das aulas da Idade Média. Da Idade Média, muita coisa, para vir para o futuro. E o futuro só acontece quando a gente percebe grandes necessidades. Talvez agora os governos comecem a se preocupar para que alunos tenham possibilidade de internet melhor, de uma internet mais segura, melhor para eles, nos lugares mais distantes. Talvez a indústria comece a perceber que os impostos para adquirir celulares ou adquirir computadores estão altos demais e que a situação não é a questão de luxo. Eu estou gravando com vocês, para vocês, num aparelho telefônico. Sim, eu estou usando um aparelho telefônico. E tem que funcionar. Tem que funcionar. É importante que ele funcione, é importante que ele sirva ao propósito dele. Então ele não pode ser uma coisa cara. Se eu quiser um aparelho caro, se tiver condição de pagar um aparelho caro, eu compro um aparelho caro para mim. Mas um aluno, ele poderia ter esse direito para uso, inclusive, de trabalho. Um aparelho celular, efetivamente em termos de preço, analisando todos os seus custos, gastos científicos, direitos autorais de quem inventou, de quem montou, de quem criou o chip, não justifica o valor que é. A internet, com tantos satélites aí em cima, com tantas antenas aí em cima, se todo mundo pagasse um pouquinho pelo uso da antena, o município, o estado, o governo federal, as grandes empresas, se todo mundo fizesse um pouquinho, ajudaria. É o mesmo espírito de, por exemplo, aquela pessoa que tem uma confecção muito grande, fazer 1000 máscaras para doar, máscaras de proteção. Aquela empresa de látex fazer 1000 pares de luvas, não vai matar ninguém isso. Cada um contribuindo com um pouquinho. Não é? E assim como determinadas grandes empresas estão fazendo para algumas escolas, dependendo da situação. Então a Microsoft tem ajudado com relação à situação educacional, a Google tem ajudado muito com relação à situação educacional, e temos, por exemplo, em São Gonçalo, se vocês não sabem, existe o professor Cláudio Joaquim Braga. Ele trabalha com o eFuturo, era o eFuturo, a plataforma mudou o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a plataforma do professor Cláudio Joaquim, a plataforma atual. Eu acho que é E-Educação, eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Mas eu coloco aqui, coloco o dado do professor Cláudio Joaquim, coloco tudo. Vou colocar aqui embaixo para vocês poderem ver. E entendam que há coisas sendo feitas, tá? Também tem o professor Alexandre Antunes, que é da área de matemática. Ele também tem na onda da matemática,
na onda da matemática, ou nas ondas da matemática, não tenho certeza, agora gravando eu não sei, mas eu deixo também a descrição aqui, é uma pessoa que se preocupa muito com essa coisa. Gente de São Gonçalo, tá? Gente de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Então, não vamos exigir das escolas mais do que é possível. As escolas estão com os professores trabalhando de um modo geral. Muita gente diz assim, mas agora o governo permitiu que reduza a carga horária para reduzir salário dos professores que estão ativos não tem como, porque eles, mais hora, menos hora, o Conselho Nacional de Educação vai acabar liberando carga horária. E nesse caso, aquilo que os professores fizeram tem validade. Você que é pai, você que é mãe de aluno, você que é aluno preocupado, está todo mundo no mesmo barco. Não é diferente para você, não é diferente para você, é igual para todo mundo. Professores estão no mesmo barco, estão apanhando, estão trabalhando. Mesmo aqueles que nunca usaram um computador na vida, estão tendo que se reciclar. Todos nós precisamos nos reciclar. E se a gente não tem essa visão, a gente não vai a lugar nenhum. Nós estamos no limiar de uma mudança muito séria na educação. Nós estamos mudando o paradigma. E mudar paradigma não é uma coisa muito simples. Dá trabalho, é mexer com as pedras, as rochas na plataforma continental, mexer com as rochas vulcânicas que estão se acertando, se acamando. Dá um tremor aqui, dá um tremor ali. Mas confiem mais. Confiem mais porque percebo sinceramente que a escola está fazendo sua parte. Está tentando muito. Tem escola pequena que está mandando dever em casa. Contrata uma pessoa de bicicleta para mandar dever em casa. Escolinhas pequenas, de bairro, lugares onde podem atingir as crianças bem perto. Ou então, lugares que botam numa bolsinha o exercício e levam, o responsável vai lá, pega aquela bolsinha e leva para casa, nem tem contato com ninguém. Vou dizer que isso é o melhor? Não, não é o melhor, é o que é possível, é o que está sendo feito muitas vezes. Vamos cumprir a quarentena sim, temos que cumprir a quarentena sim. E não vamos fazer muitas elucubrações sobre o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, vamos pensar na vida de cada um, que a vida de cada um é preciosa. Eu não quero saber se a quantidade de casos é enorme, imensa, ou que a quantidade de casos não é tão grande. Eu não quero saber se uns querem que todas as atividades produtivas voltem logo ao trabalho, ou se uns não querem. Eu estou lidando com a realidade que eu tenho nas minhas mãos. Tá? Aquela realidade, acordar cedo, começar a atender as pessoas que me procuram, que ligam para mim, que querem tirar dúvidas, e pais, alunos, professores, diretores, não importa. Então, a minha preocupação é lidar com essa realidade. E às vezes, 2 horas da manhã eu estou atendendo. Não é normal não é mais normal isso, mas às vezes acontece alguma coisa, deixam lá um recado e eu respondo aquele recado naquela hora. É difícil? É difícil. A vida não está mole? Para mim também não. Não pensem que tem alguém aí que esteja nadando em dinheiro muito bem, feliz da vida, está tudo tranquilo. Não está. Não está. Nada cai do céu. Mas nós estamos num momento de muita atenção, num momento de quarentena. E agora só nos resta seguir em frente, cumprindo as determinações legais e não nos afobando. Não sofram por causa do filho que poderia estar aprendendo mais. Não acredito em escola que não vá olhar para isso. Tenha um pouco mais de fé, tenha um pouco mais de tranquilidade, tenha um pouco mais de atenção a tudo que está acontecendo. E se alguém disser, não, aqui está tudo certo, dê graças a Deus, porque o tudo certo é relativo.
É tudo certo dentro daquilo que se pode fazer e não daquilo que efetivamente se gostaria de fazer. Um abraço para você, curta a quarentena, espero que você esteja com sua família bem, você bem, todo mundo bem e que a gente siga em frente fazendo o que for de melhor. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail para mim, fácil, professorfrederico@gmail.com, tá bom? Um abraço.